Fala galera do YouTube! Hoje nós vamos ensinar e nós vamos iniciar a batalha espiritual, tá? Eu já fiz o nosso vídeo de série de anjos e demônios, se eu não me engano foi 5 vídeos, vai estar aqui na descrição. É muito importante que você estude, né, anjos e demônios, tá? Para você entender batalha espiritual, senão você vai ficar um pouco boiando nesse assunto, né? Batalha espiritual 1, eu não sei quantos episódios vai ter, deve ser uns 3, tá? E a gente vai falar sobre esse assunto que é tão difícil, tão polêmico, que os pastores não querem comentar sobre isso, eu não sei porquê. E hoje eu vou trazer esse tema, sem choro, sem ninvela, tudo dentro da Bíblia, tá? Já vou adiantando para você que batalha espiritual é uma coisa que eu estudei e repasso o meu conhecimento, mas é uma coisa que eu não gosto de aplicar, né? Então, se for preciso eu usar a batalha espiritual para poder expulsar um demônio, eu prefiro evitar. Mas se não tiver jeito, a gente tem que ir, né? Não tem jeito, vai. Eu prefiro deixar um pastor mais experiente nessa liderança, nesse assunto, tá? Beleza? Mas vamos falar então sobre batalha espiritual. O tema de hoje é esse, batalha espiritual, episódio 1, como tá aqui na tela, ó, bacana? Beleza, pessoal. O que é a batalha espiritual, o que é essa guerra de anjos e demônios, o que isso tem a ver com a gente, o que isso influencia a nossa vida, tá? É muito importante você entender que as coisas começam primeiro no reino espiritual. Então, eu estou dizendo para vocês que tudo se inicia primeiramente no reino espiritual. É inacreditável isso, né? Mas sabe aquela demissão que você foi demitido? Começou primeiro lá. Existia algum grupo de demônios, né, que estavam ali maquinando para tentar fazer alguma coisa contra você. Então, as coisas começam primeiro no reino espiritual e depois acontece na terra. E é por isso que a gente precisa entrar no reino espiritual através da oração e fazer um negócio chamado batalha espiritual, porque através da oração nós entramos junto do reino espiritual, junto a Deus, e nós buscamos a face de Deus e através da oração nós conseguimos realizar coisas aqui na Terra, de todas as naturezas possíveis, né? E aqui acontece, por exemplo, milagres. Como é que acontece um milagre? Através da oração, tá? A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, né? E que a oração do justo, ela é, né, o que move o coração de Deus. Então, a oração é a nossa maior ferramenta, beleza? Aí a primeira pergunta que muita gente vai fazer, CP, batalha espiritual quer dizer que são anjos lutando contra os anjos e eu tô lá no meio. Aí muita gente vai perguntar, CP, como um ser humano pode enfrentar um anjo? Aí você fica, né? Um anjo é muito maior que um ser humano, né? Só fiz uma ilustração aqui para vocês verem, né? A diferença de um anjo e um humano é esmagadora, né? A Bíblia diz que um anjo pode destruir uma cidade inteira. Existem teólogos que falam que um anjo pode ter um poder de destruir o mundo inteiro, tá? Então, como que um ser humano pequeno, cheio de falhas, de doenças, eles conseguem atingir, então, um anjo, né? Nessa batalha espiritual? Na verdade, o ser humano ele não vai brigar contra o anjo, ele vai escolher um lado, né? É isso aí que é importante você entender. Mas vamos lá. Sim, nós temos um poder que vem do Espírito Santo, um poder que vem de Jesus. A Bíblia diz, então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabe tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor. E respondeu-lhe me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como é que você entra no reino espiritual para lutar contra as forças das trevas? Através da palavra de Deus e do nome de Jesus Cristo. Sem Jesus e sem a palavra de Deus, você não tem nenhuma possibilidade de lutar contra anjos, contra forças celestiais malignas, né? E também você não tem nenhuma possibilidade de mudar a sua situação. É através de Jesus e da palavra de Deus que você começa a entender como que você, né, tem a ferramenta mais poderosa que é, né, a palavra de Deus para ir contra as forças das trevas, tá? Então é somente através de Jesus Cristo que nós temos esse poder, beleza? É muito importante você entender o foco de Satanás. Qual que é o foco de Satanás? Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra as dominações desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, Efésios 6,12 está dizendo para você o seguinte, ó, você não tem que brigar com seu vizinho, não.
Sabe aquela mulher chata que fica tocando sua campainha, enchendo o seu saco? Que aqui tem uma aqui, que toda hora fica tocando a campainha. Ela é viciada em cigarro, em algumas drogas, e ela quer vender coisas para comprar o dinheiro da negócio. E fica me tocando a campainha direto. Então, você não está brigando, né, contra ela. Você não está brigando com o seu vizinho, contra o seu chefe. Você não está brigando aí contra a sua sogra. Você está brigando contra seres espirituais das trevas. Então a nossa luta não é terrena, como Jesus está dizendo aqui, né? Como está escrito aqui em Efésios, nossa luta é uma luta espiritual contra seres das trevas. Né? E como que se luta com seres das trevas? A própria Bíblia vai nos dar as ferramentas, tá? E é importante você entender qual lado você vai escolher, né? Você é um soldado de Cristo ou você é um soldado de Satanás? Sim, se você for um soldado de Cristo, você vai ser um homem do bem, que leva a luz do mundo, sal da terra, aquela velha história que está assim na palavra, e você sendo um soldado de Deus, você vai levar a mensagem de Deus, você vai trabalhar para Deus, você vai ser um especialista do Senhor. Entretanto, se você não estiver com Deus, você já está com o demônio e com o Satanás. Então você se torna uma ferramenta de Satanás. CP quer dizer que se a pessoa ela não escolher um lado, automaticamente ela já está trabalhando para Satanás? Sim. Sim. Você já está trabalhando para o diabo. Ah, CP, mas eu não faço nada. Ele já está agindo na sua vida. Não pare para pensar. Ou você está com Deus ou você está com Satanás. Não tem outro caminho, tá? Se você não estiver com Deus, você está com Satanás. E não pense você, né, que muita gente pensa assim, mas eu estou no comando, eu sou um juiz, eu sou um médico, doutor fulano de tal, tu tá trabalhando pro capeta e não tá sabendo. É simples assim, se tu não tá fazendo bem, se tu não tá seguindo as ordens de Jesus, você está trabalhando para Satanás, você é servo de Satanás, ele manda em você e você obedece. Você tá achando que tá mandando, mas você tá batendo continência pro diabo. Amém, pessoal? Então, qual é a sua escolha? Você vai escolher ser um soldado de Cristo ou você vai escolher ser um soldado de Satanás? A escolha é toda sua. Aí que está a linda, maravilhosa, né, mensagem do livre-arbítrio para nós. Tá? Então você tem a liberdade de escolher você ser um soldado de Cristo ou soldado de Satanás. Muito importante isso. O nosso principal inimigo é Satanás, como diz a Bíblia. Então você não tem outro inimigo que não é Satanás. Para de pensar no seu vizinho, para de pensar no seu chefe. A sua luta é contra o diabo. Quando eu abri os meus olhos para essa mensagem, isso me libertou. Me libertou. Porque eu sentia no meu coração ódio contra presidente, ódio contra juiz, ódio contra médico, ódio. Não, eu parei de fazer isso. A minha luta não é contra eles. Eles são ferramentas que muitas das vezes estão sendo usadas pelo mal. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, é Satanás. Nós temos que sentir piedade para as pessoas que não veem Jesus Cristo, porque o lugar de condenação que elas vão é eterno. Nós temos que sentir pena dessas pessoas e tentar resgatar elas para o Senhor. É o contrário, o trabalho do cristão não é sentir ódio do irmão, é tentar resgatar o irmão para Jesus. Não é o sentir ódio dessa mulher que está me perturbando, tocando minha campainha, é tentar trazê-la para o Senhor, modificar a vida dela. Esse que é o papel do cristão. E é difícil, é muito difícil fazer isso, pessoal. E a Bíblia diz que em vários versículos, nosso principal inimigo é Satanás. Sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Está lá em 1 Pedro, né? Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Tá? A Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne. Já falei desse versículo, né? Que está em Efésios 6,12. Tem, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. Aqui, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, né, que está lá em João 10,10. Então, existem centenas de versículos do Velho e do Novo Testamento, inclusive hoje nós vamos falar bastante de Velho Testamento, que fala que sim, o nosso inimigo é Satanás. Então, recapitulando, você que está sentindo raiva do seu irmão, você que tem problema com seu pai, problema com a sua mãe, problema com o seu chefe, você não consegue perdoar, você não está lutando com pessoas. Essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo para te atazenar, te atacar. Você tem que orar por elas.
Você tem que se derreter, derramar, entrar na presença do Senhor e pedir, clamar pela salvação delas. É esse o seu papel. Além disso, tu não pode fazer nada, porque é o Senhor que está no controle. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso. E quando eu comecei a entender isso, isso me libertou. Ah, mas CP, o homem está gastando dinheiro nosso lá, ele está comprando sofá de 50 bilhões, ele está gastando... Cara, eu não vou pôr isso na minha mente. Ah, mas o juiz está decretando lei que não pode. Deus está no controle. Um dia ele vai prestar conta a Deus. Faça o seu melhor. O que o outro irmão faz não é da nossa assado, não é da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é crer em Deus e orar pelo aquele irmão que está desviado, que ele está no caminho ruim. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas a gente tem que pensar nesse sentido. A Bíblia diz que estamos em uma batalha espiritual. O que seria essa batalha espiritual? Literalmente é isso aí, ó. Anjos, forças do bem, e demônios, forças do mal, né? Lutando todos os dias, tentando agalfanhar, né? Tentando os anjos nos proteger e os demônios tentam nos atacar. E o diabo percebeu que não tem como lutar contra os anjos para pegar a nossa alma. Porque o diabo, ele não consegue derrotar Deus. Então a única maneira que ele consegue atingir a Deus é nos atingindo, tá? Então ele olha para o ser humano como uma ferramenta de atingir Deus. Porque Deus se entristece quando o ser humano é guiado por Satanás, tá? Então o que o diabo faz? Mostra o pecado. E aí o homem corre para o pecado. E quando o homem corre para o pecado, ele literalmente abraça Satanás e larga Jesus e larga as forças do bem, tá? Então é nossa escolha. Você que tem que escolher o caminho que você vai seguir. Na medida do momento que você escolhe estar no pecado, você já é aliado de Satanás e você é servo de Satanás. Ah, CP, mas eu não estou servindo Satanás. Será? Quantas vezes nós estamos fazendo coisas erradas? Toda vez que nós cometemos pecado, nós estamos do lado de Satanás. É simples isso, né? Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. Vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 7,4,8, né? O que está dizendo aqui. Pessoal, então você tem que lutar contra essas forças que te dizem para fazer algo ruim. Tá? Nós temos dois lados, né? Tem aquele anjozinho que chega assim, e tem um anjo do mal. Você tem que equilibrar. Qual que é o caminho? Qual o caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho do bem ou do mal? Às vezes a balança tende para o mal. Às vezes a balança tende para o bem, né? Então você tem que tentar equilibrar essa balança para que Deus sempre fique na frente e Satanás cada vez mais afastado de nós. Aí que é o grande desafio do cristão. Deixar essa balança voltada para o Senhor. Ela não pode ficar equilibrada, não. Ela tem que ficar voltada para o céu, né? E distante de Satanás, né? Esse é o caminho do cristão. Onde está o diabo? Muita gente pergunta, cadê o diabo? Ele está onde? Eu não consigo ver ele. Vamos lá. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Está lá em Jó 1, 6, 7. E ele fala assim, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Está lá no 1 Pedro 5,8. Mais um versículo que diz, tomando sobre tudo o escudo da fé com o qual podes apagar todos os dados inflamados do inimigo. Então não precisa mais eu dizer mais nada. Na época de Jó e na nossa época, onde que Satanás está? Ele está ao nosso derredor. Ele está aqui na terra, olhando para você, olhando para mim agora, tá? E ele tenta lançar os seus dardos para me tirar da presença de Deus. E é até engraçado que quando eu começo a falar sobre o diabo e falar sobre batalha espiritual, normalmente os equipamentos elétricos aqui dá problema. Hoje não, porque eu já comecei orando e tal. Então é assim, pessoal. Ele está ao nosso derredor. Ele está ali querendo te tragar, ele quer te pegar, ele quer
tirar você da presença do Senhor, ele está armando ciladas para te tirar. E muita gente se engana achando que o diabo ele vem com aparência ruim. Não, o diabo ele vem com propostas maravilhosas, benevolentes, ele chega para você com uma mulher bonita, como carro, como dinheiro. O diabo ele sempre vem como algo bom, mas na verdade é um caminho de morte, né? E aqui, pessoal, o Senhor diz a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, né? Falou, apenas não encoste um dedo. Então Satanás saiu da presença do Senhor e já foi orquestrar o que ele tinha para fazer. Isso aconteceu com Jó. Satanás foi se apresentar a Deus, aí muita gente pergunta, ué, Satanás vai até Deus? Sim, claro, ele tem que prestar conta. Né? E aí ele foi até Deus, né, para falar de Jó. Aí Deus falou, tá vendo meu servo Jó, como que ele é maravilhoso? Ele é muito servo, ele gosta de mim por gostar. Aí Satanás falou para ele, vai lá, toca tudo que ele tem, né? E veja se ele não vai, né, ele não vai falar mal de ti, Senhor. Aí Deus falou, pode fazer o que você quiser com ele, mas só não toca na vida dele. E vamos ver quem é que tem razão. Deus pôs Jó à prova, não é verdade? Então é isso, pessoal. E aí em Jó 1, 14 e 15, Satanás tirou os bens de Jó. Tirou as vacas, as ovelhas, etc. Né? Em Jó 1,17 fala das ovelhas. E depois veio um redemoinho, destruiu a casa, matou o filho de Jó, né? E depois Jó ficou doente lá em 2,8. Então Satanás tirou tudo de Jó, tudo. Até a mulher dele falou assim, homem, olha como que você está? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou assim, não, mulher, você fala como uma louca. Eu jamais amaldiçoarei meu Deus. Eu amo meu Senhor, né? E Jó, então, mostrou fidelidade, né? E aí é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que muitas coisas da nossa vida não acontecem como nós queremos. E quando uma coisa não acontece como nós queremos, nós mostramos para Satanás que mesmo diante do deserto, mesmo diante da dificuldade, nós escolhemos estar com o Senhor. Aí Satanás fica louco, porque ele pensa assim, mas eu tirei tudo dele, como é que ele... Eu estou com o Senhor. É isso, é fidelidade ao Senhor. Ser fiel a Deus. Mas só que o diabo, ele tenta de todas as maneiras entrar na sua vida. E para você entender isso um pouco mais, eu vou mostrar essa ilustração aqui. Você está no meio de estádio. Pensa assim, eu estou lá no estádio, estou lá no campo, no meio do campo. Aquela multidão ao redor de mim são anjos me protegendo, é as forças do bem que estão ali. Nós temos ali o Espírito Santo que está do nosso lado, nós temos Jesus Cristo que nos protege. E aí o diabo ele não consegue chegar perto de você, porque você tem muita proteção. Aí o que o diabo faz? Ele chega, fica ao seu derredor, fica te olhando, fica te observando e vendo aonde que você tem uma fraqueza. Quando ele vê a sua fraqueza, você abre a brecha. Você abre a brecha, eu abro a brecha. E quando a gente abre a brecha, ele lança a seta. E essa seta atinge naquele ponto mais difícil que a gente tem. Eu não sei qual que é o ponto que você tem. Será que é mulher? Será que é dinheiro? Será que é remédio, drogas? E ele atinge você. E quando ele cria essa brecha e consegue atingir você, começa o processo de tirar você da presença de Deus. E é esse processo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil de sair da presença de Deus. Difícil é voltar, mas sair da presença de Deus é muito fácil. E a Bíblia fala que nós precisamos fechar as brechas, né? As nossas mãos, tomar cuidado onde a gente toca, tomar cuidado com o que a gente vê, tomar cuidado com a nossa língua, tomar cuidado com o que a gente ouve. A gente precisa fechar as brechas. E como que a gente fecha as brechas? Com cimento chamado Jesus Cristo. Taca tijolo chamado Jesus e fecha essas brechas. Porque se você não fechar essas brechas, Satanás, ele vai entrar por ela e ele vai começar a fazer um furdunço na sua vida. E tem muita gente que fala assim, mas o diabo ele entrou na minha vida através da área alimentar. Mas ele não fica só na área da alimentação. Ele fica jogando outras setas e aí começa a cair em outras áreas. E aí quando você vai ver, você está num precipício cheio de problemas porque você só entrou numa área, mas depois ele entrou em várias, tá? Então é muito importante. Lembra que o diabo quer te levar para o inferno.
e a gente tem que buscar a salvação através do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí, o livre-arbítrio e a possessão. Mas muita gente me pergunta, CP, mas como que o diabo consegue nos controlar? Controlar, é essa a palavra. Sendo que existe um livre-arbítrio. Né? O que é livre-arbítrio? Eu que tomo a decisão. Mas se o diabo está me controlando, como é que fica essa questão? É porque você deu as permissões. A Bíblia diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho da luz de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E isso, pessoal, não é porque eu estou pregando. Eu tenho uma luta comigo mesmo, todos os dias, para fugir do pecado, a aparência do mal. Isso não é que eu estou pregando, ele está pregando, ele tá no nível mais alto. Não, misericórdia de mim. Isaías, que era um profeta tão grande, ele chegava para Deus e falava assim, Deus, eu sou um homem de impuros lábios que habita numa terra de homens de impuro lábio, né? E eu me sinto assim, pessoal, né? Eu tenho trazendo essa mensagem aqui, mas eu tenho que pedir a Deus misericórdia, misericórdia, porque muitas vezes eu faço coisas que eu não quero, coisas erradas, né? Pedir misericórdia a Deus. Eu não estou melhor do que ninguém, não estou em posição melhor do que ninguém, mas eu tento trazer essa mensagem para abrir o olho das pessoas, alertar as pessoas. Então, se nós praticamos pecado, você já está com o diabo. No momento que você pratica pecado, qualquer que seja um pecado, né, a transgressão de uma lei, né, você já está com o diabo. E é através do pecado que o diabo consegue nos controlar, né? Proteções espirituais que a gente tem. Nós temos basicamente 3 proteções espirituais naturais e nós temos uma proteção nossa que a gente mesmo cria, né? A proteção natural mais conhecida é o sangue de Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele nos deu uma proteção. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual que é o papel do sangue de Jesus? Nos limpar, nos tirar da mácula, nos tirar da manchidão, nos tirar do pecado. Esse é o papel do sangue de Jesus, nos purificar. Nós temos uma outra proteção natural, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele é uma proteção que nos guia, nos ajuda a tomar decisões certas. Eles nos deixam no juízo, eles nos deixam certo de onde a gente vai ir. Então é o Espírito Santo que tem aquela voz que nos incomoda quando a gente faz alguma coisa errada. É o Espírito Santo que traz uma mensagem para a gente fazer alguma coisa certa. É o Espírito Santo que nos ajuda neste caminho. Essa é uma proteção natural. Nós temos uma outra proteção natural que é os anjos do Senhor. Não os anjos do mal, os anjos do Senhor. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34:7. Então você tem essa proteção dos anjos aqui ao redor de você ainda, tá? E por último, você tem mais uma proteção que é a sua fé. A fé é uma proteção que nós mesmos criamos, né? Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia do mal, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:3. Ou seja, a armadura da fé, ela é nós mesmos que cria. É nós que temos que decidir o que ter fé. Isso é o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver, mas que você espera. Eu não estou vendo Deus aqui, mas eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele está comigo agora. Eu creio que Ele está atuando na minha vida. Eu creio que Ele está comigo, afastando todo o mal, me guiando, né? Essa é a fé. Você não consegue ver, mas você crê, tá? Quando Tomé estava com Jesus, né? Aí ele falou assim, ô Senhor, mas eu não conseguia ver. Aí Jesus falou, toca aqui em mim, toca aqui em mim. Agora você consegue sentir? Bem-aventurado os que creram e não viram. É isso aí que é fé. Amém, pessoal? Muito bem, continuando. Ataque do inimigo. Aí vem Satanás. Você está com esse tanto de proteção aí. Está protegido. Tem o sangue de Jesus, tem o Espírito Santo, tem, né, os anjos, tem a sua fé. Satanás fica ao seu derredor. Ele não chega perto de você, ele fica ao derredor. Olha lá, CPzinho. Tem problema com dinheiro, o bicho é pão duro, olha ali, ó.
É ali que eu vou lançar o dado, né? Vou dar uma doença ali na mãe dele, na mulher dele, vamos ver se ele vai gastar o dinheiro com remédio, e começa a lançar a seta. Infelizmente, Satanás ele tem poderes, né, de fazer algumas coisas aqui na Terra, ele usa outras pessoas e ele pode fazer algumas coisas aqui na Terra, sim. Depois a gente vai falar sobre isso depois de um outro vídeo, tá? E ele lança essas setas. E dependendo de onde essa seta atingir, ela pode quebrar a armadura da fé. E quando ele quebra a armadura da fé, você fica só com as proteções naturais. Proteção dos anjos, e vai ser, dependendo de como for a seta e a atração do mal, a atração do pecado, você afasta os anjos de você. E dependendo de como for essa seta, você consegue afastar o Espírito Santo de você. E por último, você afasta Jesus da sua vida e você fica totalmente exposto. No momento que você fica totalmente exposto, você está frágil. Aí Satanás entra na sua vida e atua em todas as áreas. Antes você estava só com problema com dinheiro, né? Agora vai ter problema com mulher, problema com droga, problema com isso. Ele ataca em todas as áreas ao mesmo tempo, tá? Então, é isso aqui que funciona um ataque de Satanás, tá? A Bíblia diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tu quer apagar os dardos do inimigo? Escudo da fé, aquela proteção final que você vai proteger desses dardos aí. Sem a fé você não consegue proteger do mal e você fica exposto diante das batalhas que virão, tá bom, pessoal? Tá aí a explicação. Como é que Satanás consegue controlar uma pessoa e como é que ele consegue gerenciar e comandar indivíduos, comandar cidades, comandar nações? Como é que ele consegue fazer isso? Ele começa devagar com uma pessoa, depois ele vai aumentando. Então, muita gente pergunta, CP, mas temos livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio, porém você deu permissão para o diabo várias vezes e ele começa a aumentar o nível de permissão e aí ele chega na sua vida e te controla totalmente, tá? Muita gente vê, por exemplo, acidentes, né? O cara vem do nada o cara vem desgovernado e ele atropela alguém e tal. O que está acontecendo? O que é? Forças do mal, pessoal. Forças do mal que está agindo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ele age na permissão do homem. O homem dá permissão para ele. Então são 4 cartões principais de acesso que Satanás recebe das pessoas. Primeiro cartão. No início, o diabo promete muitas coisas, falsos prazeres, abre pequenas brechas, pelas quais inicia seu plano de controle e escravidão através do pecado. Aí o diabo chega para você, você tá com Deus aí, né? Mas eu quero te mostrar um caminho que é melhor do que Deus, né? Você quer conhecer? Quem é que ele fez isso várias vezes? Adão e Eva. Chegou para Eva e falou, esse fruto aqui é bom demais, né? E se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser ciente, e atraiu Eva, tá? Então, o diabo, ele vem te prometendo coisas que muitas das vezes não existem, muitas mentiras, tá? E aí você dá a brecha para ele, quando você dá a brecha, ele recebe o primeiro cartão, que é o cartão 1, que é esse aí, o cartão de controle. O segundo cartão, uma vez que você já ouviu e já caiu na cilada de Satanás, ele torna você escravo do pecado. Ele mostra para você que o pecado é bom e você se torna escravo daquilo. Satanás começa a controlar o indivíduo, o tornando um agente do mal para a destruição de toda a sua família. Então ele começa a controlar você, a sua família, através do segundo cartão. Na medida que ele está controlando tudo ali, ele vai passar para o terceiro nível, que é o terceiro cartão de acesso. Depois de destruir a família da pessoa, né, quando o diabo entra, ele destrói totalmente as casas, família, filho, né, como você já sabe, né, ele passa para o controle regional, ele começa a controlar um bairro, né, influenciar a ação de uma comunidade, aquela comunidade começa a se tornar mais agressiva, começa a surgir guerras, rumores de guerra, rumores de morte, tudo isso as ciladas do diabo. Você está vendo como que funciona? E o quarto nível já é o mais difícil de todos. Você está totalmente controlado por Satanás e dificilmente você consegue se desvincular do mal. Quando Jesus Cristo chega,
né? Quando a palavra de Deus chega, aí o diabo demonstra os sintomas de possessão. Aí quando a pessoa demonstra os sintomas da possessão, aí a pessoa chega e fala, não, ele está possuído. Ele já estava possuído há muito tempo. Aqueles sinais de possessão que você está vendo ali, são os sinais do diabo não querendo deixar a pessoa, tá? A gente vai falar isso no próximo vídeo. Então, o diabo já tinha possuído ela há muito tempo, já vivia com ela há anos, tá? Só que quando Jesus chegou e começa a se manifestar, a gente pensa que aquilo que é possessão demoníaca, e não é, tá? O que é possessão demoníaca, então? É a autorização final que os humanos dão aos demônios de possuir seus corpos expostos, rompendo toda a defesa natural e divina da fé. No momento que a pessoa dá permissão, a seta chega, ela começa a entrar no pecado, ela então declara que ela é oficialmente do diabo. Simples assim. Ah, CP, tu tá exagerando. Não estou. É simples assim. A Bíblia não tem sim ou não. Se você estiver em cima do muro, como diz Deus, né, no Apocalipse, eu vou me dar-te-eis de minha própria boca. Jesus não gosta de ninguém em cima do muro. Você é quente ou é frio? Simples assim. No momento que você autoriza o pecado na sua vida, você está dando brecha para Satanás, já começou a agir na sua vida. E para sair desse pecado é difícil, muito difícil, né? E aí você deixa um carimbo, o diabo entra na sua vida e fica carimbado e marcado, você é dele, tá? E ele começa a te destruir e destruir a sua família. E aí começa a possessão demônica. A possessão demoníaca, muita gente se engana, ela não acontece no finalzinho, quando acontece aquelas manifestações na igreja, a pessoa começa a falar com outra voz. Não, aquilo ali já é o final do processo. A possessão já começa antes, quando ele apresenta o pecado, quando a pessoa gosta do pecado. Isso já é, né, atuação do mal, já é possessão, beleza? Quanto tempo dura uma possessão? Tá aqui, ó. O que o diabo quer? O diabo, ele não consegue atingir Deus, tá? Ele não tem esse poder. Como é que ele consegue atingir Deus? Através de nós. Ele leva a gente para a perdição. Ele tenta nos destruir. Por isso que a Bíblia diz, né? A vontade do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não tem outra vontade. Ele quer te destruir. Ele quer te jogar no labirinto, no buraco. Então, Satanás, ele faz com que você goste do pecado e este pecado te leva para um buraco, como eu estou mostrando nessa figura aqui, ó. Você está indo para um poço sem fim. E se você normalmente não tem forças para sair sozinho. Por isso que Jesus fala, pregar o evangelho a toda criatura, né? Para que a gente consiga libertar essas pessoas que estão indo para o caminho da morte e saia desse buraco, tá? E a Bíblia fala sobre isso. E os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Provérbios 5:5, tá? Então, pessoal, por isso que o evangelho é tão importante. Temos que tirar as pessoas, resgatar as pessoas do caminho da morte, do caminho do inferno. Porque as pessoas tendem a ir para o mal, tendem a ir para o inferno. E quando nós não atuamos, nós somos omissos, o sangue das pessoas serão cobrados de nós, né? Deus vai cobrar cada pessoa que a gente não falou de Jesus para ele, tá? Por isso que é importante a gente pregar o evangelho. Diferença de possessão e opressão. Muita gente confunde isso, né? Tem sintomas que é clínico e tem coisa que é possessão, beleza? Não quer dizer que o clínico o diabo não está atuando, tá sim, tá? Mas existem sintomas de possessão e sintomas de opressão, beleza? Qual que é a diferença? Todos sofrem perseguição de Satanás, todos, a humanidade inteira. A diferença é como se dá a reação contra o ataque do inimigo, é como você reage. Os 4 resultados mais esperados após a investida de Satanás são a pessoa ficar nervosa, chateada, né? Literalmente botando os bofos para fora, né? Tem gente que é nervoso, agressivo. Isso é um resultado do ataque de Satanás, tá? Outro resultado do ataque de Satanás é as pessoas não conseguirem entender essa voz de Satanás e ficarem loucas, né? Elas ficarem com problemas psiquiátricos mesmos, que precisa de médico, de atendimento médico. E aí também é causado por Satanás, porém as pessoas já têm um problema que precisa de medicamento, já é outra área. Nós temos também aquela pessoa que não consegue entender para que caminho ela está cheia de dúvida, né? E normalmente essas pessoas, elas são também guiadas por Satanás.
E tem aquela pessoa que sofre o ataque de Satanás e passa por ele como se não tivesse nada, vivendo feliz e alegre, que são os cristãos. Por quê? Porque quando o diabo vem, a pessoa que é firme no Senhor, ela ora, ela dobra o seu joelho, ela lê a palavra e o diabo não tem vez, não consegue entrar. E ele fica furioso porque ele não consegue destruir aquela vida. E ele não cansa enquanto ele não destrói, tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas desviam do caminho do Senhor, porque Satanás fica dia e noite tentando achar uma brecha para atingir essa pessoa. Mas enquanto você estiver na luz, na presença do Senhor, na presença de Jesus Cristo, e não se render ao diabo, ele não entra na sua vida. É por isso que eu falo com vocês, irmãos, nós temos que estar atento às ciladas do diabo. E essa cilada se põe ao nosso caminho todo dia. Ele tenta buscar umas brechas para nos entrar na nossa vida. E tudo o que aconteceu na humanidade, tudo, vou repetir, tudo o que aconteceu na humanidade, Satanás está por detrás. Não pense você que não está. Sabe Adão e Eva? Estava lá a serpente, né? Morte de Jesus? Estava lá. Torre de Babel? Satanás. Primeira Guerra Mundial? Satanás. Armagedon que vai vir, anticristo? Satanás. Tudo é ele, irmãos. Todos esses caminhos ele quer destruir as vidas. O Satanás é o nosso inimigo. Lúcifer é o nosso inimigo. Tu tem que pôr isso na cabeça. Nós estamos numa guerra. E essa guerra nós só conseguimos vencer através da oração, do jejum e da palavra de Deus. Colocar Cristo na nossa vida dia e noite e lutar contra essas forças do mal. Satanás atua desde o princípio, irmãos. A Bíblia diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Ou seja, desobediência. Então Satanás está aí desde o princípio. Eu vou citar alguns versículos aqui do Velho Testamento que prova para vocês que Satanás estava ali. No Jardim do Éden, desobediência, Satanás, tá? Outra situação do Velho Testamento, existem várias, né? Vou citar algumas. Mas para Caim e para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e decaliu o seu semblante. Naquele momento que Caim, Deus não se apreciou da oferta dele, ele irou. Ira de Satanás também, ó. Tá vendo você que fica irado? É Satanás, tá? Ira. E depois a consequência dessa história vocês sabem, né? Caim matou Abel. Terceiro, e o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha e faça para nós deuses que nos conduzam. Aí, ó. Idolatria, heresia, tá? Satanás também estava atuando ali. Quer ver mais? Satanás levantou-se contra Israel, levou Davi para fazer o recenseamento do povo. E Davi diz a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão e contem Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório. E eu, falando assim, ó, o exército é meu, eu vou contar, ver os meus exércitos. O exército não é seu, Davi, o exército é de Deus. E Davi pecou. Inveja, tá? E outro, depois ele disse, mostrou o sumo sacerdote Josué diante de um anjo do Senhor, Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, Senhor, repreenda Satanás. E o Senhor que lhe escolheu Jerusalém repreenda. Este homem não apareceu um tição tirado do fogo. Então você lê o versículo de Zacarias, você vai ver a atuação do diabo também, impureza, tentando incluir a impureza. Então, sim, pessoal, Israel pecou, violaram a lei, né, a aliança que eu lhes ordenei. Eles aposaram-se de coisas consagradas, roubaram, né? Então Israel se tomou de coisas, né, lá de Sodoma e Gomorra, de Josué 7 fala sobre isso. Também atuação de cobiça, Satanás, né? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, Saul deixou de adorar a Deus e toda vez que Saul pensava em coisas ruins, o espírito do mal, o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disse, há um espírito maligno mandado por Deus, né? Aí vinha Davi com a harpa, tocava e Saul acalmava.
mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Por que Saul aclamava quando Davi tocava flauta? Né? Porque Saul, ele estava sem mudança, ele estava estagnado, né? Sem sentir a presença de Deus e dando brecha para Satanás. Satanás entrou na vida dele e ele ficava furioso. E quando Davi vinha, ele acalmava. O que acontecia? Quando Saul ele estava com o Espírito Santo de Deus, ele andava com o Espírito Santo de Deus, ele vivia bem. Entretanto, o diabo veio, olhou Saul, bonitão, lá em cima do camelo, falou assim, meu filho, eu vou te dar um presentinho, um dardo no meio da testa. E o diabo chegou, assumiu o lugar do coração de Saul e o Espírito Santo se afastou. Aí vinha Davi, tocava a harpazinha dele, né? E aí, quando ele tocava a harpa dele, o diabo se afugentava e o Espírito Santo voltava e Saul se acalmava. É isso que acontece quando você começa a cantar louvores ao Senhor, quando você começa a se render aos pés do Senhor, adorar o Senhor, ler a palavra, Deus entra no seu coração e todo mal tem que sair. Todo problema, toda angústia desse coração tem que sair. É simples assim. Poder da música, do poder da adoração. Porém, tu és santo e que habita entre os louvores do Israel. Por isso que Satanás não aguenta louvor. Porque quando vem o louvor, ele lembra de quando ele estava no céu, adorando o Senhor. E ele não suporta isso, ele tem que se afastar. Então, se você quiser afastar Satanás da sua vida, começa a cantar louvor, começa a adorar o Senhor, começa a clamar, falar palavras de amor para Deus, ele foge da tua vida rapidamente. Pessoal, Satanás sempre foi o centro do mal. Ele é e sempre será um agente maligno das trevas que vai tentar te tirar do caminho. Então nós vivemos numa estrada. Essa estrada ela é difícil, cheia de espinhos, cheia de coisas difíceis. A gente tem que seguir ela através de levar a nossa cruz. E quando a gente é novo, a gente começa a caminhar com muita força, correndo, né? A gente corre, a gente sente muita alegria e a gente vai ficando mais maduro, né? Com o tempo, Satanás fica olhando, né? E tentando achar uma brecha para entrar na sua vida, né? E aí ele lança falsas promessas, falsas alegrias, falsos ensinamentos, opressão, enfermidades, destruição. Ele fica lançando seta, né? A seta que tentar te atingir, ele vai te tirar do caminho, né? Ele tenta prometer coisas bonitas, coisas que não existem, né? E você vai envelhecendo nessa estrada. Você se torna maduro, vai para a faculdade, até que você se torna mais velho. Se você continuar nessa estrada cheia de espinho, que é o caminho árduo que a Bíblia fala, você vai encontrar Jesus. Mas se você desviar dessa estrada e procurar alguma facilidade, algum caminho que Satanás te propuser, você vai se desviar do caminho de Jesus e você não vai chegar até o fim da jornada. Então Satanás vai ganhar. Mas não deixa Satanás ganhar a sua alma. Não deixa, porque ele está tentando tirar a tua alma de Deus. Mas você tem que chegar até o Senhor. O caminho seu é chegar até Jesus Cristo. Então, nessa guerra, a gente precisa, primeira coisa, conhecer o nosso inimigo. Nosso inimigo não é o nosso vizinho, não é nossa mãe, não é nosso pai, nosso esposo. O nosso inimigo é o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Reconhecer as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fracos, qual que é seu ponto fraco? É a língua, é o tato, é a visão, o que é que você tem? Comece a tampar essas brechas, crie estratégias, não deixe Satanás entrar nessas brechas. Conhecer os nossos aliados, as nossas armas, porque nós temos armas poderosas. Uma delas é a palavra de Deus. Ela é poderosa contra o diabo. O diabo não pode resistir à palavra de Deus. Outra arma, o Espírito Santo. Outra arma, os anjos do Senhor. Outra arma, o sangue de Jesus. A nossa fé são armas que nós temos. E nós temos que nos revestir dessas armas para entrar na guerra. Porque a guerra, ela está aí diante de nós, ao nosso derredor. Queira você ou não participar, você já está dentro da guerra. Agora o que cabe é você escolher qual o caminho. Você vai escolher o caminho da luz, da salvação, ou você vai escolher o caminho do mal, que ele parece bonito aos olhos, atraente, cheio de pecado, mas que te levará para o inferno. Qual o caminho que você vai escolher? A escolha é toda sua. E eu te pergunto, você está preparado para entrar nessa guerra? Você está preparado para enfrentar o nosso inimigo, que é Satanás? Então, revestis da armadura de Deus e estáis cingido, né? Porque a guerra está aí e nós precisamos escolher um lado. Amém, pessoal?
Episódio 2 nós vamos falar um pouquinho mais de como se preparar para essa guerra e como que a gente luta na batalha espiritual. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like, até a próxima. Valeu e fui, pessoal!